Primeiro, quais são as provas que o senhor tem sobre essas autoridades citadas? As provas são as conversas com a ex-diretora da Atlas Quanto e com a ex-mulher do Rodrigo Marques, que também era do alto escalão da empresa. Segundo, o senhor está aqui como testemunha? Sim, senhor. Fez o juramento? Sim, senhor. Deixa eu te dizer uma novidade. O senhor não pode calar a verdade. Quem são as autoridades citadas? Se o senhor calar a verdade, o senhor responde por falso testemunho. Se o senhor falar, o senhor está isento de qualquer responsabilidade, porque o senhor tem a obrigação de falar. Portanto, a orientação do seu advogado, do senhor não dizer o nome dos citados, lhe levará aqui à cadeia. Os advogados me orientaram a não falar nome. O nome que eu citei, Jair Messias Bolsonaro, foi o único nome que foi me passado. Os demais nomes dos parlamentares citados, a Beatriz pediu que ela mesma fosse convocada para que ela pudesse falar. Vou fazer a pergunta diferente. O senhor disse que tinha membros da CPI que poderia estar envolvido. O senhor disse textualmente. Ou o senhor está praticando falso testemunho porque está mentindo, ou o senhor está praticando falso testemunho porque está calando a verdade. Primeiro, deputado, se eu buscar a gravação aí, em momento algum falei, foi me perguntado se havia integrante dessa CPI. O senhor disse que sim. Em momento algum. O senhor disse. Não falei. Eles Não. me perguntaram, e eu não respondi. O único nome que foi citado, para mim, foi Jair Messias Bolsonaro. Os outros nomes, Beatriz disse que, convocada e garantindo a segurança dela, ela falaria. E acredito que ela também jamais soltaria esse nome para uma pessoa que estaria aqui presente, prestando esclarecimento, e falando que ela falou de nome de parlamentar sem garantir a segurança dela. Vamos dirimir essa dúvida. A senhora é a responsável pela gravação? Senhor presidente, eu queria ouvir esse trecho da gravação do Solicitar já o trecho da gravação do depoente. Voltando à pergunta. Eu também entendi o que Vossa Excelência entendeu. Tá. Voltando à pergunta, para enquanto chega a gravação, a gente esclarecer. O senhor disse aí com muita facilidade o nome do ex-presidente. O senhor tomou conhecimento nas conversas, nos prints, nos documentos, o nome de algum outro político ou parlamentar? Não. Não? Somente que haveria parlamentares. Tá certo. Vamos ouvir aí, vamos tirar essa dúvida. Vai ser repassado esse... Foi pedido as notas taquigráficas. Enquanto isso, eu gostaria de ir adiantando. Eu cheguei um pouco atrasado, não entendi qual é o seu papel. O senhor é vítima nesse processo da Atlas? Eu sou vítima da Atlas, perdi o meu dinheiro todo na Atlas. E após tentativas de recuperar na justiça, com denúncias, polícia, etc., sem sucesso, decidimos montar um grupo de vítimas da Atlas Quanto. Quero salientar aqui aos nobres deputados que eu estou aqui na condição de testemunha para colaborar com essa CPI e a investigação para que possamos chegar aos verdadeiros culpados por esse escândalo da Atlas Quanto, que lesou 40 mil vítimas. CPI está fazendo isso e, com a ajuda do senhor, vai se tornar mais fácil. A morte da dona Esté, o senhor considera suspeita? Considero suspeita. Por quê? Porque foi feito um inventário. Ela morreu em Cancún, no México, e eu tenho a cópia do atestado de óbito dela emitido no México. E aqui, no Brasil, basta entrar no site da Receita Federal, colocar o número do CPF e a data de nascimento e se encontra regular, como se ela estivesse viva. Qual é a prova que o senhor possui para duvidar dessa morte? É isso? A informação do site da Receita Federal. Tá.
O senhor falou aí de uma pessoa que pulou do 17º andar. Gécia Oliveira, ex-mulher do Rodrigo Marques. Ela acompanhou o Rodrigo na fuga? Não. Quem é a atual esposa dele? Márnia Nascimento dos Santos. E a Beatriz? Beatriz é a última ex-mulher do Rodrigo. Ela se encontra onde? Eu não sei porque ela tem apenas contato telefônico comigo. O senhor poderia disponibilizar o telefone dela à CPI para que a CPI possa fazer esse contato? Sim, senhor. O senhor disse que fez uma investigação junto com outras 2 pessoas. O senhor tem conhecimento se existe algum mandado de prisão em desfavor do Rodrigo? Não, apenas encontramos mandado de intimação da Polícia Federal dentro Para das contribuir, caixas. deputado, sem querer atrapalhar, Claro. para solicitar o nome das 2 pessoas que trabalharam com você nessa investigação, nome completo e endereço, disponibilizar para a CPI. Sim. Fabrício dos Santos Galete e Marcos Vinícius dos Santos. O senhor, nessa busca aí por reparação, o senhor localizou algum canto em que estejam depositados valores, sejam digitais, sejam em espécie da Atlas quanto? Não. O senhor localizou imóveis? Não, apenas veículos. Esses veículos, o senhor comunicou a alguma autoridade? Indicamos, fiz a lista, peguei com todas as informações como placa, chassi e Renavan, entreguei às autoridades e disponibilizei no grupo para quem quisesse pedir penhora desses O veículos. senhor pode dizer a quais autoridades o senhor fez essa remessa? Polícia Federal, Ministério Público e ao grupo Valquíria. O senhor falou que recebeu uma visita e não atendeu. Depois descobriu que era da prefeitura. Foi isso mesmo? Não, senhor. Não foi assim que eu disse. Eu disse que bateram no meu portão por diversas vezes, eu não atendi, não abri o portão, perguntei quem é, não respondeu. E, diante da insistência, eu perguntei de forma mais severa e eles falaram que era da prefeitura. Eu disse que eu não tenho nada para tratar com prefeitura. Quando eu disse isso, deram uma forçada no portão. E imediatamente eu chamei a polícia militar. O senhor tem as imagens dessas pessoas? Não. O senhor esteve lá na Espanha e houve, pelo que o senhor relatou aí, um entreveiro quase resultando numa tragédia. Sim. O senhor e os demais foram à polícia? Fomos à polícia e temos o boletim de ocorrência realizado pela Polícia Nacional da Espanha. Gostaria que o senhor disponibilizasse também para a comissão parlamentar de inquérito. Sim, senhor. O grupo Valquíria é formado por quantas vítimas? Mais de 400 vítimas. Esse grupo está em atividade ou já cumpriu a sua missão? Ainda está em pouca atividade, mas ainda está. E qual é a atividade atual do grupo? Atividades nas redes sociais, pedindo que os parlamentares e outras autoridades continuem atuando para um relatório final dessa CPI com sucesso. O senhor falou acerca de um cidadão que atuou em diversos gabinetes aqui da Câmara. Felipe Melo França. Quem é essa pessoa? Ele trabalhou em diversos gabinetes aqui. Por último, eu soube dele no gabinete da deputada Luísa Canziani. E qual é a participação dessa pessoa no esquema da Atlas? O Felipe, ao que tudo indica, ele está até hoje cadastrado no site do Ministério do Trabalho como funcionário da Atlas. Além dele ser funcionário da Atlas registrado, ele prestava serviço aqui na Câmara.
Já disponibilizou? Por essa lista citada pelo senhor, a partir de informações que foram recebidas no envolvimento com esse esquema? Sim. A Beatriz... A partir de CPI, tem deputados que estão indicados por essa lista citada pelo senhor, a partir de informações que foram recebidas no envolvimento com esse esquema? Sim. A Beatriz informou os nomes dos deputados e Para aí. eu Para até aí. gostaria de... Pode parar. Pode parar. O senhor foi muito claro. O senhor foi O muito... senhor Exatamente. disse que a Beatriz informou o nome dos parlamentares. dos parlamentares, mas o senhor perguntou se desta CPI. Olha, e não foi dessa CPI. olha, então, informe o nome dos parlamentares. Vinícius Poit, e que não é dessa CPI, e um candidato do Novo, Sviontek, e o Osterman, que é deputado estadual. Mas não... Então, informe o nome dos parlamentares. Vinícius Poit, e que não é dessa CPI, e um candidato do Novo, Sviontek, e o Osterman, que é deputado estadual, mas não faz parte da CPI. E o que foi que ela falou sobre essas pessoas? Que houve doações do Rodrigo e do Sanfelice para esses deputados. E da relação dos parlamentares desta CPI, que o senhor foi muito claro dizendo que tinha deputados dessa CPI. Nós acabamos de escutar a gravação Pode continuar. e não está falando de deputados desta CPI. Vamos escutar de novo. Olha, Deputados, e eu até gostaria de verificar... Muito sérias. E faz a solicitação, então, de que 2 pessoas possam ser ouvidas por essa CPI. Durante o seu depoimento, o senhor deu a indicação doutor, tem dois de momentos. que, Tem dois. Quando ele fala na de apuração forma realizada, deliberada, entre um momento informações dele, recolhidas ele ou deputado, informações ele que deve chegaram receber, ao e a senhor, outra quando ele é indagado e responde. inclusive Eu queria ver relata as duas. uma quantidade de documentos analisados, uma quantidade grande de milhares de documentos. Ele falou nas duas, mas eu quero ver as duas. Durante todo o seu depoimento, a existência Peraí. de políticos, parlamentares, que estariam, de alguma forma, envolvidos nesse esquema. Vamos Deputado deixar. Alfredo. Vamos deixar. Vou fazer só uma sugestão. Pois não. A título de sugestão. Não, que é isso. No entendimento, eu escutei bem nítido ali. Na verdade, a afirmação, ou ele não entendeu bem a pergunta do deputado Glauber, ou ele respondeu, a gente vai repetir 10 vezes, vai estar claro ali que a pergunta do deputado Glauber, ele falou que tinha. Então, existe... O primórdio disso aqui tudo é que o senhor é vítima, Sim. mas a qualidade de vítima não lhe tira a obrigação de testemunhar a verdade. Com certeza. Certo.
Então, vamos partir do pressuposto que o senhor está aqui só para falar a verdade, não tem por que ser diferente. O senhor disse 3 situações que me chamaram muita atenção. Políticos envolvidos. O senhor acabou de citar de quem o senhor tomou conhecimento. O senhor falou a respeito de políticos da CPI, deputados da CPI. O senhor falou muito diretamente. Eu não vou botar nem tirar palavras da sua boca, mas eu gostaria de refazer a pergunta e o senhor responda do jeito que quiser. Foi perguntado se havia deputados da CPI noticiados como receptores de alguma vantagem financeira ou alguma transação com a Atlas. Não do meu conhecimento. Que a Beatriz... Não. Eu estou dizendo o que eu entendi. Ok. Tá certo? E o senhor disse que tinha deputados da CPI. Isso, evidentemente, nos traz uma obrigação clara de esclarecimento. Afinal de contas, a gente está aqui para ficar acima de suspeição. Então, o senhor, na qualidade de testemunha, o senhor não pode faltar com a verdade, calar a verdade, nem negar a verdade, sob pena de chegar aqui como uma testemunha e sair daqui com a representação de falso testemunho. O senhor tem conhecimento, é muito simples, o senhor tem conhecimento de algum parlamentar que faz parte desta CPI com envolvimento com a Atlas? Não é do meu conhecimento. Tá. Aí eu vou para a segunda. Por favor, leia a lista que o senhor disse claramente no seu depoimento. Leia a lista que o senhor disse claramente no seu depoimento que tem a relação de parlamentares envolvidos. Informei agora há pouco, deputado. Os parlamentares... Eu gostaria de ver a lista. Eu falei para o senhor O senhor agora. disse que ia entregar uma lista. Eu quero ver a lista. Eu falei para o senhor... Senhor Matheus, eu não estou pedindo ao senhor uma terceira alternativa. Eu estou pedindo ao senhor... O senhor disse claramente que ao final do seu depoimento, sim, o senhor iria entregar uma lista. Eu quero ver a lista. Os documentos que eu tenho... Não. Esqueça outros documentos. Eu quero ver a lista que o senhor disse de parlamentares ou políticos. É só isso que eu quero. Eu não quero nem que o senhor ande para a direita nem para a esquerda. É só mostrar a lista. A lista, deputado? Eu só quero ver a lista. O senhor não precisa dizer nome nenhum. Eu apresentei de forma verbal? Eu quero ver agora materialmente. Eu apresentei de forma verbal, não falei se eu apresentaria de forma física, apresentei de forma verbal. Não, o senhor não apresentou, não. O senhor disse muito claramente, quando encerrou o seu depoimento, o senhor disse que tinha uma lista que iria entregar. Eu só quero ver a lista. Foi entregue de forma verbal, deputado. Não existe isso, não, rapaz. Você falou que ia entregar uma lista. Eu quero a lista. Deputado, os nomes dos parlamentares. Então, deixa eu voltar. O senhor tem uma lista com o nome dos... O senhor tem uma lista com o nome dos parlamentares? A lista foi feita de forma verbal. Não. Eu quero saber se o senhor tem uma lista aí em posse do senhor. Não, inclusive nem o nome do ex-presidente foi citado, porque a ex-mulher do Rodrigo me autorizou a falar. Os outros nomes não me foi passado, a não ser esses que eu citei, tá. E os que me foram citados, eu passei Senhor Matheus, é muito para os simples. parlamentares. Deixa eu lhe fazer uma pergunta clara e objetiva. O senhor disse que ao final iria entregar uma lista como documento. O senhor tem essa lista? Foi entregue de forma verbal. O senhor pode repetir, então, que lista é essa? A Beatriz citou o Vinícius Poit, o Sviontek e o Osterman. Essa é a lista que o senhor disse que iria entregar? Sim.
O senhor tem conhecimento de algum parlamentar integrante da CPI envolvido em alguma safadeza dessa? Não, mas a Beatriz disse que tem. E o senhor ouviu dela quem são esses? Não, senhor. Obrigado. Opa, Presidente, me permita, talvez a minha forma de indagação ele não esteja acostumado. Eu gostaria de saber do senhor Matheus qual foi o constrangimento praticado por mim, porque ou eu estou praticando um crime ou o senhor dizendo isso. Deputado, o constrangimento que eu disse é da forma rude de falar. Nós estamos aqui, tanto eu como Vossa Excelência, para contribuir para uma investigação de um caso que lesou e levou morte de pessoas. Ô, Matheus, Foi a questão... Seu Matheus, deixa eu lhe dizer uma coisa, o senhor eu não sei, agora eu me conheço, eu estou aqui para contribuir. O que eu não admito é fazer parte de uma CPI que tenha bandido nela como parlamentar. E o senhor disse isso claramente. Depois, perguntado ao senhor de forma direta, o senhor mudou a conversa. A verdade é que eu não deveria ter lhe dado a chance de mudar, deveria ter pedido para o senhor ser inserido no falso testemunho, porque o senhor faltou com a verdade, depois calou a verdade e negou a verdade. Então, assim, que a Atlas é formado por bandido, que ele tem que ser preso, que o dinheiro tem que ser recuperado, não tenha dúvida nenhuma. Agora, dizer que tem deputado bandido, e tem mesmo. Agora, o senhor dizendo, o senhor tem que apontar quem é deputado bandido para que a gente afaste da convivência. O que não pode é o senhor jogar essa poeira aqui numa CPI que está sendo conduzida de forma séria e honesta e depois dizer que é fulana de tal que sabe. Então, quando o senhor disser que tem um bandido, o senhor diga o nome do bandido, porque esse interesse não é só do senhor, não. É interesse aqui do Legislativo afastar quem tem participação em crime. Então, se o senhor achou rude, é porque o senhor não me conhece para saber realmente que eu sou um homem rude. Mas não estou de má fé, não. Eu estou aqui para buscar a verdade. Esteja o bandido onde estiver. É só esse recado que eu quero lhe dizer. Deputado Glauber, quer a palavra? Não, estou satisfeito. Só queria reforçar a necessidade de que o senhor Matheus pudesse encaminhar a essa CPI todos os documentos que sejam pertinentes, de temas e assuntos que foram aqui abordados, e temas que possam não ter sido abordados. Mas... Gostaria de dar uma informação aqui, que o momento em que eu disse que eu me senti constrangido, eu quero salientar novamente que o constrangido não é de constranger igual o deputado entendeu, é constrangimento pela forma rude que ele disse, mas cada um tem uma maneira de falar. Presidente, diante do noticiado pelo depoente, eu gostaria também de ratificar o pedido do deputado Glauber acerca da proteção à vida do depoente. E segundo, saber de Vossa Excelência quando é que nós iremos deliberar sobre a prorrogação da CPI.